E hoje é dia da nossa análise semanal do Bitcoin, do Ethereum e ver como performou as nossas moedas da semana passada. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom galera, primeiro estamos aqui nas moedas da semana passada. A terça-feira salvou a gente, então assim, a terça-feira ainda teve uma subida das moedas, onde a gente conseguiu fazer um bom lucro. Então aqui a Arbitrum conseguiu subir a 1,82, a Ocean a 0,44 e a ADA a 0,45, trazendo aqui um lucro. Depois disso foi só banho de sangue. Então quem conseguiu fazer um trade rápido de segunda para terça conseguiu obter aí um certo lucro, sendo a Arbitrum ainda com uma oscilação bem interessante. E da terça para frente agora a gente vai falar aqui, partindo do Bitcoin, o como o mercado virou. Então estamos aqui no Bitcoin, então aqui é quarta-feira, então aqui começa a grande queda, a grande correção do Bitcoin que ele vem corrigindo. No final de semana ele tenta voltar e aqui ele volta a lateralizar muito dentro dessa faixa que a gente passou mais de 2 semanas aqui preso nessa faixa depois daquela primeira grande retomada. Aqui tem uma linha de tendência de alta que ela vem aqui já se aproximando da correção do preço. Ela é uma linha muito importante para a gente ficar observando se ela vai se manter ou não. Deixa eu abaixar um pouco esse indicador que está bem alto aqui para melhorar aqui a nossa visão. Então ele vai se manter aqui nessa correção. Então esse ponto é muito importante. Hoje a gente pode falar uma correção até aí 26 mil para ver se ele vai colocar ou não. Poderia ser uma correção ainda maior, poderia voltar aqui no nosso fundo de 20 mil e abrir aqui, mas eu estou ignorando aquele FUD da Binance aqui. Então eu estou colocando um pouco mais para cima, que é aquela barra que desceu e depois corrigiu e voltou aqui. Então eu tracei essa linha de tendência ignorando aquela semana ali do FUD da Binance. Então eu acredito muito nessa correção e a gente voltou aqui na maior parte dos volumes, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu abrir um pouco para cá, deixa eu só achar aqui o indicador, perfil de volume. Se a gente ver aqui, a gente vai ver o perfil de volume ainda muito grande aqui nessa zona que a gente estava quando a gente pega aqui, mas se a gente pegar essa segunda zona aqui, que ela está um pouco mais clara, a gente consegue ver o perfil de volume aqui bem forte aonde a gente está nesse momento. Então a gente teve uma negociação maior aqui quando a gente falava em 25 mil e 26 aqui mesmo em 26, então tem uma puxada aqui de 25.300 e tal. Agora a gente tem aqui essa puxada nessa segunda onda onde a gente tá. Deixa eu excluir aqui para não ficar tanta coisa, vamos tirar. Então a gente tá nesse canal que a gente formou aqui a um passo, o volume tá baixo, então se a gente pegar aqui comparado a esses volumes que a gente teve aqui, a gente não está tendo mais, está tendo um volume bem baixo de negociação. Então o mercado está bem assustado. Se você olhar os analistas e colocar, tá um mix de otimismo e pessimismo. Eu ainda acho que ele pode corrigir até essa faixa, então assim, não me surpreenderia vir um Bitcoin aqui até 26 mil. E daí a gente começar a olhar se ele vai perder essa linha de tendência mesmo, e aí a gente começar a olhar novos fundos, ou se ele faz uma retomada. Essa semana é uma semana muito interessante para a gente ver se ele vai ter força de retomada ou não. Vamos à nossa agenda. Então assim, acho que primeiro, antes de ir para a agenda, vamos passar aqui pelo nosso indicador, que é a expectativa do mercado. Então o mercado já vem se consolidando em 0,25 de taxa para a semana que vem. A gente vai falar mais disso na semana que vem, mas a gente já vê aí uma consolidação do Fed em 0,25, que é a expectativa do mercado. Mas isso pode mudar muito na sexta-feira e agora a gente vai para a nossa agenda. Eu estou aqui direto do Investing, então do Twitter da Investing, que fica mais fácil.
não me segue lá no Twitter, segue meu Twitter, tá aí no link da descrição, me segue lá, que eu vou compartilhando, vou falando de algumas coisas, aí não só do Mundo Descentralizado, como do Espaço Gamer BR, que são meus 2 canais, então lá a gente troca ideia de tudo, então me segue lá no Twitter. Então para amanhã, ou hoje, né, que esse vídeo está sendo postado, eu consegui só gravar hoje, sexta-feira, segunda-feira à noite, então para amanhã a gente tem a confiança do consumidor, mais as vendas de novas casas, que é importante. Quarta-feira a gente tem aqui essa questão das ordens duráveis, né, de mercadorias, que mostra muita temperatura, mas ainda não é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto está aqui a partir de quinta, que é a questão do seguro-desemprego. Então, como que tá os pedidos de seguro-desemprego e as vendas de casa pendente, que traz muito aquecimento da economia. E o grande passo, além do PMI, para a gente ver como que tá, mais um indicador muito forte da indústria, a gente tem o PCE, que é a inflação do Fed. Então ela está em 4%, essa é a inflação que o Fed mira para redução. Então uma queda nessa inflação na sexta-feira pode trazer um otimismo e uma virada nesse indicador aqui, para a gente o pessoal apostando aí numa não alta. Eu acho que vem 0,25, acho que a inflação pode vir até 3,5 lá, que eu vejo o Fed ainda subindo 0,25. O que daí a gente conversa na semana que vem sobre o comportamento do preço, mas sim pode ter um pump na sexta-feira. Opa, entrei no indicador errado aqui, deixa eu voltar aqui. Pode ter um pump na sexta-feira aí no Bitcoin. Vamos voltar lá no gráfico então. Então o que eu espero? Uma lateralização até sexta-feira, oscilando entre 26.720 aqui e 28.500. Então ele voltando a trabalhar nessa faixa que ele trabalhou no passado, dependendo de como esses indicadores que eu falei ali na terça e quarta se comportarem, e quinta. Mas o grande indicador é da sexta, e aí sim a gente vendo se a gente pode romper, e como a gente vai andar alguns dias, uma inflação ruim pode sim trazer o preço lá para baixo. Então sexta-feira vai ser um dia bem tenso para a gente falar de mercado aqui, como o mercado vai se comportar e vai seguir nesse período. Então, quanto mais pessimista o mercado for até sexta-feira, eu acho que mais probabilidade ele tem de subir. Quanto mais otimista ele rodar mais para cima aqui nos 28.500, mais chance de cair na sexta-feira, vindo o esperado, que é o anterior. Então assim, vindo dentro do esperado, o mercado pode cair ou subir, dependendo de como ele precificar agora nesse começo da semana. Acho que somado a esses indicadores econômicos, toda essa incerteza, vem um FUD, então o mercado ele não tem a confiança ainda, então qualquer queda mais brusca, como foi aqui uma correção de 10%, eu falei na semana passada que eu esperava uma correção, então assim, ainda para mim isso é uma correção de preço. Então a gente tem aqui, se a gente abrir o gráfico, a gente tem começo do ano uma subida, uma pequena correção, mais uma subida, uma correção que vem mais ou menos nesse nível aqui, porque eu vou desconsiderar a questão da Binance aqui. Então ele fez uma correção de novo nesse patamar para fazer uma nova subida, aí ele lateralizou, subiu de novo e agora ele corrigiu mantendo esse nível. Então para mim isso ainda é um padrão de correção. Eu começo só a ver uma reversão de tendência a partir do momento que a gente perder esse rompimento. E essa semana vai ser muito interessante para a gente ver uma reversão de tendência. Mas como os números econômicos, medo de guerra e recessão está muito forte, o mercado virou um FUD aqui, onde vem mantendo, está muito tenso. Então, enquanto o preço não spikear para um lado ou para o outro, aqui ele não tiver um movimento grande, a gente vai ver o mercado muito tenso e ninguém apostando em nada. Para mim ainda é uma correção de mercado, até pelas subidas que fez, podendo sim vir nessa linha de tendência aqui. Não seria nada surpreendente o Bitcoin encostar aqui, seja lateralizando ou mesmo caindo durante essa semana. Para mim ainda é um movimento normal. Mudança de tendência é a hora que romper esta linha de tendência de alta. Aí a gente fala em mudança de tendência e aí sim correções, voltando a olhar aqui o nosso fundo de 20 mil. Mas antes de olhar esse fundo de 20 mil, a gente tem aqui a média de 100 dias em 25.300, a de 200 da Binance aqui em 24. Então assim, a gente tem aí a questão das médias para serem passadas, sendo a de 200 aqui
a de maior importância para a gente manter aqui acima dessa média de 200. Então tem um caminho longo ainda para a gente voltar a olhar o fundo de 20 mil aqui. Já tem gente pessimista, eu acho que é o extremo, né? Falando em 10 mil do Bitcoin, queda, correção. Eu ainda vejo uma correção natural e um movimento até esperado do preço, pela grande subida que ele teve aqui no começo do ano, que ele chegou a fazer 100%. Então uma correção de 10% aqui, comparado a 100% que ele fez de janeiro para cá, é uma pequena correção ainda. Por mais que assuste, é uma correção. Mudo meu discurso a partir do momento que a gente perder essa linha de tendência. Ethereum, galera. Ethereum ele fez muito movimento parecido do Bitcoin, então ele perdeu bastante, ele voltou aqui, então ele não sai de dentro da linha da Fibonacci, sendo que a nossa retração aqui deixa eu tirar aqui para eu ver, de 78%, volta a ser uma linha de suporte, então ela vem nos suportando aqui dentro dessa média. Então o Ethereum vem se colocando aqui, podendo sim voltar nessa linha de 1750 e ficando aqui níveis Xangai e Capela aqui novamente. O que está acontecendo com o Ethereum que é mais um agravante aqui? A gente começa a ter as retiradas maiores que os novos stakes. Então aquela questão que no começo não teve, a galera tirando depois da liberação dos saques dos stakes, a gente começou a ter essa semana. Até um movimento natural por causa dessa correção. A galera tirando e meio que vendendo aqui. Eu acho que vai vir uma correção, a gente pode sim voltar a 1750 aqui, mas o preço começar a trabalhar na média de 20 aqui, que é a laranjinha, e a média de 1750. A gente falar em 1940, 1750 dependendo dessa semana. Muito agressivo, muito tenso na sexta-feira, aí sim a gente romper essas médias aqui de 100 e 200 dias. E aí uma queda muito forte. Muito parecido com a análise do Bitcoin. A gente deve ter uma lateralização rodando aqui nessa zona, para depois na sexta-feira a gente tomar aí um ponto de preço, e esse preço tá correndo para um lado ou para o outro. Lembrando que o Ethereum ele é mais sensível, então assim, ele tem volatilidade maior, então ele tem amplitude maior nas suas velas, então uma subida ou uma descida maior. Mas não vejo aqui, pelo menos para essa semana, nada, já 1650 seria uma baixa muito pesada. Então eu vejo mais ele se assentando aqui a 1750 no mercado ruim. Claro que se for muito ruim a inflação e os dados econômicos, sim, a gente pode ver um pessimismo grande no mercado vindo descer, e mesmo o Bitcoin aqui, ele já rompendo essa faixa, e a gente já vê nessa média de 25 mil. Então vai depender muito da sexta-feira, muito dos números econômicos e qualquer outra notícia que possa agravar aí os mercados. De olho nos indicadores econômicos do mundo. Pessoal, de volta para mim, então não vamos ter moedas essa semana, porque a gente já está na segunda-feira à noite e o final de semana eu não consegui trabalhar nas moedas. Eu vou ficar aí mais tranquilo, até porque é uma semana que eu apostaria mais em short do que em long nesse momento, então não vejo grandes valorizações aí. Para achar um agora tá bem tenso, então essa semana não estaria trabalhando com muitos trades de long até uma mudança de perspectiva ali, que talvez na quarta, quinta-feira possa ser algo interessante para trabalhar, tentando apostar aí num CPE ou CPI, aí um CPI mais otimista. Mas para a semana não deu tempo de fazer análises que seriam mais complicadas, aí, mais delicadas para fazer, então eu vou dessa maneira. Cuidado com os trades, semana aí bem decisiva de consolidação de preço. Ainda para mim, eu chamo essa variação de correção do preço, pegando de janeiro até agora 100%, uma correção agora de 10%. Voltando a níveis de semanas anteriores, não perdendo aquele nível, ainda é uma correção de preço, mas o mercado está num momento bem sensível, onde qualquer queda dessa maneira traz um FUD. Ainda a gente está com o mercado muito abalado. A gente vê níveis de vendas muito mais fortes que níveis de compra. Até esse sentimento mudar, vai muito da consolidação que a gente vai ter
dos indicadores econômicos da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal. Eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!